A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nossos queridos irmãos e também com todos os irmãos do meu canal, seu canal Felisberto Moreira. O nosso compromisso aqui é um compromisso com as Escrituras sagrada, trazendo uma análise bíblica das Escrituras sagradas, tanto dos textos imediatos que vêm antes do texto, os contextos imediatos, como um texto geral da Sagrada Escritura. E hoje vamos dar continuidade uma série de vídeos que estamos fazendo sobre a salvação. Como é que ela se desenrola e se desdobra na vida dos filhos de Deus. Então, hoje é o 6º vídeo que estamos fazendo sobre a obra da salvação, né? É um assunto magnífico para despertar nós, né? Um desejo ardente pelas coisas de Deus. Muitos enfatiza muito na CCB, os dons de milagres, né, de obra sobrenatural, que são coisas magníficas, né, uma manifestação do poder de Deus, mas só que elas estão no patamar muito abaixo do Evangelho, porque o Evangelho é a expressão máxima do poder de Deus. Muito bom ver milagre, ver maravilha, mas eles não são Evangelho. E não é através deles que um cristão é identificado como seguidor de Cristo, né? Vale salientar que próprio Cristo falou que aqueles que são discípulos dele produz frutos. E o fruto é produzido pelo apóstolo Paulo como caráter, como uma vida genuína no Evangelho. Mas hoje, nós vamos falar sobre as evidências da justificação, que está em Romanos 5, né? A doutrina, irmãos, da justificação, essa verdade não é uma verdade secundária, nem lateral, mas é o núcleo, a essência do cristianismo. Esse é o grande tema desta carta. Do capítulo 1, verso 18, ao capítulo 3, verso 20, Paulo defende uma tese, a tese da necessidade absoluta da justificação pela fé. Uma vez se julgados pelas obras, está irremediavelmente perdido, por todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Do capítulo 3, do verso 21 ao 4, verso 25, Paulo vai argumentar como esta justificação acontece em Cristo Jesus. Não foi pelas obras, foi pela graça. Não foi por merecimento nosso, né? Foi pelos méritos de Cristo.
não foi por aquilo que nós fazemos para Deus, mas foi por aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. É que nós somos justificados. Agora, nesse capítulo 5, Paulo vai tratar das evidências da justificação. Queria tratar de 3 coisas antes de entrar no capítulo 5. Primeiro, qual a natureza da justificação? Precisamos entender isso. Justificação não é um processo, é um ato único, irrepetível. A justificação não é aquilo que Deus faz em nós, é o que Deus faz por nós. Justificação não acontece no seu coração, acontece no tribunal de Deus. Justificação é uma declaração jurídica de Deus, do judicial de Deus, que acontece no tribunal de Deus. Formamos que todo aquele que crê no Senhor Jesus não tem mais culpa sobre ele. Ao contrário, o seu pecado foi colocado na conta de Cristo. E a justificação de Cristo foi colocada na sua conta. Portanto, ele é inculpável perante o tribunal de Deus. E não há mais condenação para ele. Portanto, na justificação não tem graus. Em outras palavras, não tem ninguém mais justificado do que outro. O que é mais fraco está tão justificado quanto o crente mais piedoso. Essa é uma declaração jurídica de Deus. A pergunta, quem Deus justifica? Não julgaria o justo, justifica o injusto. Por quê? O justo justifica o injusto. E o injusto, mas Deus não justifica o justo. Deus justifica o injusto. Como Deus pode ser justo e no mesmo tempo justificar o injusto? Para nós é uma injustiça. Lá em Provérbios chega a dizer, Deus chama de abominação aquele que justifica o ímpio. Mas como Deus pode ser justo e justificar o injusto? Deus justifica o injusto não por causa da injustiça dos injustos, nem por causa da justiça dele, porque a injustiça do injusto aos olhos do Deus vivo não passa de trapo de imundícia. Deus justifica o injusto, imputando na conta do injusto a justiça plena de Cristo, de Jesus Cristo. O justo morreu por nós, o injusto pagou a nossa dívida. E agora Deus bota no nosso crédito a justiça do seu Filho. Isso ele nos justifica e ao mesmo tempo continua sendo justo. Segunda coisa que precisamos entender, a causa meritória da justificação. A causa meritória da justificação é a morte de Cristo ao nosso favor. Nós fomos justificados porque um substituto legal assumiu nosso lugar como nosso fiador, como nosso representante e pagou as nossas dívidas. E morreu a nossa morte. De tal maneira, estando nós em Cristo, estamos quitos com a lei de Deus. Estamos quitos com a justiça de Deus. Não pesa nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a causa legal. Essa é a causa meritória. A justificação. Terceiro, existe uma causa que chamamos causa instrumental. É a fé. Justificação mediante a fé. Você e eu não somos justificados pela nossa fé, mas mediante a nossa fé. A fé não é a causa meritória. A fé é a causa instrumental e pela fé nos apropriando o que Cristo por nós no Calvário. Preste bem atenção. Você não é salvo por causa da sua fé. Você é salvo por causa de Cristo e da sua morte. E você se apropria desse presente mediante a fé. Então, essa daqui é a nossa introdução.
Agora vamos ler o capítulo 5, de Romanos. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por justo, pois poderá que, pelo bom, alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais, agora, sendo justificados pelo seu sangue, por ele seremos salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Amados irmãos, agora vamos entender as evidências da justificação. No capítulo 5, Paulo, apóstolo, ele fala: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é a paz com Deus, não a paz de Deus. A paz de Deus, que nós encontramos lá em Filipenses, capítulo 4, verso 7, ali é a paz como sentimento. Como sentimento. A paz ali de Filipenses 4 e 7, muitas vezes nós amanhecemos com ela um dia pouco, um dia mais, um dia perdemos a paz com o irmão, com a irmã. Às vezes temos que ir lá nos reconciliar com ele, para voltar àquela harmonia. Essa é a paz de Deus. A paz aqui do capítulo 5 não é a paz de Deus. Entendam bem isso. Que muitos, quando vai tratar de um assunto que diz respeito à reconciliação de um irmão com o outro, ou do marido com a mulher, ou do irmão com a irmã, cita este versículo. Só que aqui não fala paz de Deus, é paz com Deus, irmão. Essa paz com Deus não é uma paz como sentimento, entendeu? É uma paz como ato único que aconteceu na nossa vida, quando fomos salvos em Cristo Jesus. Antes de entrar nesse tema aqui, tem uma expressão dentro da congregação que nós não podemos falar que somos salvos. É uma expressão totalmente errada e equivocada por não ler a Escritura. Tem 3 expressões para a salvação. Irmão, quando nós fomos justificados no sacrifício de Cristo, nós somos salvos.
De que, irmão? Nós somos salvos da condenação, porque aquela condenação que pesava sobre nós, do pecado do velho homem, quando nós somos justificados em Cristo, já não temos ela. Já nascemos de novo. Então, aí não temos mais aquela condenação, nem a culpa do pecado temos mais, porque fomos perdoados no sacrifício de Cristo, na sua redenção. Agora, somos salvos da condenação. Agora tem outra expressão. Estamos sendo salvos no processo da santificação. E seremos salvos, uma salvação plena e completa na glorificação. A primeira tem 3 aspectos. Somos salvos, primeiro, pela justificação. Estamos sendo salvos pelo processo da santificação. Seremos salvos numa salvação plena na glorificação. Então, o apóstolo João fala na sua epístola que nós que cremos em Cristo já temos a vida eterna. Já temos ela. Embora não é uma vida eterna plena, mas é como disse João lá em João capítulo 5, verso 24. Em verdade vos digo que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida. Então essa é a explicação. Então, essa paz aqui, paz com Deus, não paz de Deus. Essa daqui foi a paz que nos reconciliou com Cristo. Foi derrubado a parede da separação. Nós era visto antes da conversão como os filhos da ira. Era um condenado antes da nossa conversão, era um condenado diante de um juiz. Agora, depois da condenação, depois da convenção, é um filho diante de um pai. Então, primeira evidência da salvação é a paz no passado. Agora, no presente, somos justificados por meio da fé, não pela fé. Por quê? Porque não é a fé que nos salva, é o sacrifício de Cristo. A fé é a causa instrumental da salvação, não a causa meritória. Através da fé, nós nos apropriamos da causa meritória, que é o sacrifício de Cristo, e somos salvos pelo sacrifício. Fala, pela fé temos entrada a esta graça. Então tem 3 expressões no grego a respeito da fé. Primeiro, é a entrada da pessoa diante da realeza de um rei. Nós não entramos na presença do rei, não é pelos nossos atributos, não é pelo nosso merecimento, mas é pelo favor imerecido. Nós entramos na presença do rei. Segunda expressão é a entrada da pessoa no templo, na presença de Deus, né? Por isso que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Essa fé nos leva a Deus, né? Para o adorarmos em espírito e em verdade.
E a terceira expressão é a expressão de um navio ancorado num porto, num porto seguro, mostrando que a nossa salvação, nesse aspecto da causa instrumental que é fé, nos levando ao sacrifício de Cristo, entenda bem, é uma âncora segura, como diz o escritor anônimo aos Hebreus, é uma âncora que entra até o interior do véu. É algo grandioso, é algo que nos dá segurança. É um porto seguro que nós estamos, entendeu? Agora o terceiro aspecto é no futuro. O primeiro é a paz no passado, o segundo é a fé no presente, é a causa instrumental, e o terceiro é a nossa esperança. E aí, irmão, o apóstolo ele fala aqui, pelo qual também temos entrada pela fé na graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, essa esperança, ela não é uma esperança vazia. Ela é uma esperança que ela traz para nós uma certeza de uma plenitude da glória de Deus. Agora, vamos a outra evidência. E não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência. Irmão, como é que nós vamos nos alegrar na tribulação? Será que a tribulação é boa? De maneira nenhuma, irmão. Nós não nos alegraremos no problema que ela traz, mas nós nos alegramos na instrução que ela traz para nós, a instrução divina, o ensino pedagógico que ela traz para nós. Para quê? Porque o que ela produz? Diz aqui, ela produz a paciência. Aqui fala, irmão, de uma paciência triunfadora com circunstâncias adversas. Entendeu? Ela traz essa experiência, essa paciência. Ela traz circunstâncias diversas. E sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência produz a experiência. Então, irmão, tribulação, ela traz para todos nós, tem uma palavra do latim, que tribulação era a raiz etimológica de uma palavra, vem do tribulum. Tribulum era um rolo cheio de pregos, sabe? Que era empregado para descascar os cereais. Quando o tribulum passava por cima dos cereais, a palha caía para um lado e o grão caía para o outro. Então, irmão, isso é a missão da tribulação. É separar a palha do grão, tirar, nos limpar, limpar a eira, limpar o nosso coração.
E preparar ele para quê, irmão? Preparar ele para Deus. Então, tem uma missão, a tribulação, ela tem uma missão na nossa vida, de tirar o que é palha, né? De tirar aquilo que é ruim, que é mal. Tira a palha vai embora, e aí, irmãos, aparece o grão puro, a obra pura dentro de nós. Agora, ela também, a paciência produz a experiência, e a experiência, a ideia é de um metal, pegando um metal e colocando ele dentro de um forno, né, bem aquecido. E aí, irmão, qual é a missão? Qual é a missão do fogo? É tirar a escória daquele metal nobre, sabe? De tirar a escória e fazer aparecer a qualidade dentro dele. Então, vejamos, irmãos, a experiência reenfatiza uma prova de fogo. Para quê? Para tirar do metal nobre as impurezas, né? Isso enfatizando a nós. É isso o significado da experiência. O que essa virtude traz dentro de nós, traz a nossa valorização, como apresentado a Deus, com um metal precioso, um metal nobre, no sentido espiritual. Glória ao nome santo do Senhor. É uma obra que acontece no processo do fogo. Para quê, irmão? Tem aqui uma ilustração pedagógica, o ensino pedagógico para nos refinar, irmão. E aí, depois, nós encontramos aqui também escrito, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Então aqui temos uma expressão de um amor que é derramado, igual chuva, sabe? Nós temos aqui o amor em quatro maneiras. Primeiro, esse amor é um amor profundo, encharcado por esse amor, fica constrangido por esse amor. O amor que foi esculpido na cruz do Calvário. Aqui, Paulo faz uma referência a João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu por nós o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Aqui, irmão, não é um amor pequeno, é um amor gigantesco, entendeu? Que de tal maneira, é um amor que nós não temos como descrever. É um amor incondicional. Aqui é um amor profundo, é um amor precioso, profundo, é um amor copioso que foi derramado em nós. É um amor que nos encharcou o nosso coração. Isso é a primeira esfera desse amor. Depois, o segundo significado desse amor é um amor imerecido. Aí nós vemos aqui, do verso 6 a 10, primeiro nós era fraco, depois nós era ímpio,
o 8, nós éramos pecadores, e o 10, nós éramos inimigos. Então, vejamos bem, nós não tínhamos mérito, nós não tínhamos qualidade alguma para ser participante deste amor. Então, o que aconteceu? Foi derramado um amor imerecido, um amor que nós não merecíamos. Irmão, nós era fracos, nós era ímpios, nós era pecadores, nós era inimigos. 4 características de um condenado que tínhamos em nós. Mas o que aconteceu? Foi derramado um amor imerecido. Os méritos não estavam em nós, os méritos estavam em Cristo. Por isso, o amor é imerecido. É o que nós não merecia. Ele deu por nós. Por que nós amamos a Deus? Porque Deus nos amou primeiro. Então, é um amor. É uma chuvarada. É um amor copioso. Um amor caudaloso, igual um rio que transborda por cima dos barrancos. Quer dizer, é um amor grande, foi uma chuva de amor. Um amor grandioso, irmão. Agora, vejamos bem, como Deus, se Deus fosse um homem qualquer, talvez ele poderia se entregar, mas dá o seu próprio filho por gente sem nenhuma qualidade, irmão, sem nenhum mérito, entendeu? Então fala, Deus amou ao mundo de tal maneira. Quer dizer, é um amor que nós não temos como medir. São expressões inefáveis, expressões que nós não temos como medir a grandeza desse amor que foi manifestado para nós na cruz. E agora nós temos o terceiro. O amor é um amor provado. Agora vamos ver aqui. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então aqui nós encontramos a terceira esfera do amor. A prova do amor que Cristo manifestou por nós. A prova desse amor. Aí, aqui nós vemos a referência, a evidência da justificação. A sexta evidência, a certeza da glorificação. Sendo justificado por ele, seremos salvos da ira. Porque, sendo nós ainda inimigos, e não somente, e logo muito mais agora sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Aqui, irmão, é a certeza da nossa glorificação. E agora vamos ver o sétimo fruto, né? A plena comunhão com Deus, a plena alegria. Ó. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Então, irmão, a nossa alegria, quem é a nossa alegria? A nossa alegria
é nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, esta sexta evidência é uma prova de uma plena comunhão com Deus, plena comunhão com Ele, através de quê? Através do seu sacrifício, como disse Paulo em Filipenses. Aquele que começou em nós a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então, irmãos, são esses aspectos, as evidências da justificação. Isso daqui é para encher de alegria o teu coração, embora que você está debaixo de muita guerra, de muita luta, muita aflição, por tudo que está acontecendo na terra, que tudo está acontecendo na tua vida. Mas saiba de uma coisa, não é a árvore que sustenta, mas é a raiz que sustenta a árvore. Você tem uma raiz que te sustenta. Você pode estar vivendo em circunstâncias adversas, debaixo de caos, debaixo de aflição, debaixo de desespero. Mas eu, neste dia de hoje, domingo, venho trazer para você esta evidência para encher o teu coração de esperança e saber que tudo o que você está passando, depois você vai ver que quando você passar esse Jordão da sua vida, você vai ver que não foi a sua mão que te passou para o outro lado, foi a mão de Deus, essa mão salvadora, que produz dentro do crente essas evidências, é que vai te levar até o porto desejado da salvação. Vamos ter depois, este é o sexto vídeo, sobre a evidência da justificação, e depois temos o outro vídeo, que é o da glorificação, a doutrina da glorificação. Vamos fazer só 7 vídeos, esse assunto, irmão. Eu apenas estou dando uma pincelada por cima, para os irmãos que têm pouco conhecimento das Escrituras, do contexto da salvação. Vocês têm prazer, alegria de ler mais a Bíblia, e quando testemunhar o Evangelho para uma pessoa descrente, que vocês saibam como mostrar as bases do Evangelho para a pessoa herdar a salvação. Não precisa, irmão, muitos, a primeira coisa que chega é pregando para a pessoa batizar. Irmão, isso não funciona, irmão. Não funciona, temos que pregar a salvação, o batismo. É a sequência da pregação do Evangelho que nós pregamos, pessoa por si mesmo. Quando chega a hora, fala, não, eu quero ser batizado. E muitos enfatizam o batismo como salvação, contradizendo até o ponto de doutrina que está no Inário 5, a regeneração lá está escrito, e se recebe pela fé, não por batismo. O batismo é apenas um símbolo da obra que já aconteceu. Então vai enfatizar no testemunho público. Tem outro vídeo que vou fazer também para dar uma explicação, nossos queridos irmãos, que tem uma distorção muito grande. No capítulo 6 de Romano, falando que 6 de Romano fala do batismo por imersão na água. Lamentavelmente, 6 de Romano fala de um sepultamento, mas não é sepultamento em água. Fala de um sepultamento em Cristo, não em água. Antes de eu apresentar a doutrina
da glorificação, eu vou fazer um vídeo sobre 6 de Romano, mostrando para os irmãos que 6 de Romanos não fala de um batismo em água, né? Por isso que é muito bom te ler a Bíblia. Não ler ela com versículos isolados, mas pegar o contexto. Pegar o texto que vem antes, que vem depois. Entendeu? Então fique com Deus, que tem aí um primeiro dia da semana abençoado, que é um domingo. Cuidai-vos um dos outros no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus.